Convidamos a todos a abrirem suas Bíblias em Jonas, capítulo 3. Iremos fazer a leitura do versículo 5 até o versículo 10, que é o escopo da pregação dessa noite. Jonas 3, do 5 ao 10. Diz a inspirada palavra de Deus. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Amém. Vamos orar. Deus Santo, Senhor nosso, Deus que assiste da tua morada, ó Deus, e nada foge ao teu conhecimento, não só, Deus, porque tu conheces o que vai acontecer, não só porque nada te pega de surpresa, mas porque, ó Deus, tudo que acontece está, ó Deus, arrolado nos teus decretos eternos. Deus que de forma incompreensível controla até e por meio do pecado dos homens, tu fazes cumprir, ó Deus, com o que determinastes. A ti, ó Deus, te rogamos nesse momento, pedimos o teu favor sobre nós, sobre a mensagem, sobre a tua palavra que será exposta. Dá-nos a condição, ó Deus, nos fortalece a mente e todo o nosso ser, para que com todo vigor, Senhor, e autoridade e ousadia, Senhor, preguemos a tua palavra. De igual modo, ó Senhor, aos ouvintes, dá a entender, Senhor, a importância da tua palavra, a necessidade, a condição, ó Deus, necessária, que a tua palavra é condição necessária, ó Senhor, para nós chegarmos na eternidade e nos encontrarmos com Cristo. E, ó Deus, é preciso se curvar, Senhor, diante da tua soberania. Que o exemplo, ó Deus, de Nínive seja, Senhor, presente aqui no nosso meio. Tu que sondas o coração, tu que conheces, concede, ó Senhor, arrependimento. Concede, Senhor, teu favor. Aqueles que necessitam, e todos nós necessitamos de ti, Senhor, e da tua palavra. Não há aquele que não precise. Não há aquele que possa se levantar e dizer que é suficiente em si. Em misericórdia, Deus. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, em 2011, o pastor Stuart Olyott esteve no Brasil e numa conferência, ele trabalhou o livro que ele escreveu em cima da história de Jonas. E o título que ele deu ao livro foi O Missionário Bem-Sucedido que Fracassou. Vou repetir. O título do livro dele é O Missionário Bem-Sucedido que Fracassou. É um livro pequeno, que recomendo muito para os irmãos e que nos ajudou muito também na preparação dessa mensagem, ou dessas mensagens. Ele considerou Jonas o missionário mais bem-sucedido que já existiu, dada a sua incursão em Nínive, mas que para ele, para o autor, foi um fracasso completo. Um pouco difícil entender isso, né? Ele foi muito bem sucedido, por quê? Porque com uma única pregação, com uma única mensagem, em um único dia,
120 mil almas se converteram. 120 mil almas. E os irmãos já viram, conhecem, e nós vamos descrever mais ainda um pouco a característica daquele público, daquelas pessoas que ouviram a mensagem. Por isso, de fato, irmãos, nós consideramos que é adequado o título que o pastor Olliott deu ao seu livro e também ao profeta Jonas. Por quê? Jonas recebeu uma ordem clara da parte de Deus, mas ele desobedeceu. O que é que Jonas fez? Inutilmente tentou fugir de Deus, fugir da presença de Deus, fugir da ordem que Deus tinha lhe dado. E, por conta disso, ele enfrentou terríveis consequências na sua vida. E afetou não só a sua vida, mas a vida daqueles que estavam ali próximo dele. Na sua graça, pelo seu favor, Deus restaurou o caminho e disciplinou o profeta, que vai cumprir o chamado soberano de Deus na sua vida, porque ninguém pode deixar de cumprir o chamado. Vai executar a sua missão, pregando a mensagem que Deus lhe deu, mas desejando o juízo de Deus para aqueles que vão ouvir essa mensagem. Ele não queria misericórdia, ele queria juízo. Ele não queria a graça, o favor. Ele queria a justiça de Deus sobre aquele povo. Mas ao contrário da vontade dele, da sua vontade pessoal, Deus concede arrependimento a uma cidade. E toda a cidade é convertida. No sermão anterior, nós vimos as características do chamado soberano de Deus na vida de Jonas. Então Deus chama a Jonas, lhe dá uma nova oportunidade para cumprir o seu chamado. E nessa mensagem nós aprendemos que o chamado de Deus é irresistível, é persistente e é um chamado específico. Jonas cumpre seu chamado porque não pode ser diferente. Uma vez que Deus tinha determinado, irmãos, e aquilo que Deus determina é cumprido. Ninguém pode resistir ao chamado de Deus. Ninguém pode. Só que Jonas cumpre esse mandado, mas não da forma correta. Como assim? Ou, como ele cumpre o mandato, mas não da forma correta? Ele cumpre o mandato com a motivação errada no coração. Ele não estava com a motivação correta, mas ele vai cumprir. Por quê, irmãos? Porque Deus, na sua providência, ele se utiliza dos meios, ele não depende dos meios, ele pode ir contra os meios e também ele pode agir apesar dos meios. Esse foi o caso de Jonas. Apesar de Jonas não querer aquilo que Deus queria, Deus vai cumprir com a sua vontade. É interessante, né, irmãos? Porque Jonas tinha afirmado no ventre do grande peixe que a salvação pertence ao Senhor. Mas ele não queria que Deus concedesse salvação aos ninivitas. Ele foi alvo da graça de Deus, mas não queria que essa graça fosse derramada na vida daqueles impiedosos assírios. Acompanhe aí novamente na sua Bíblia, agora os versículos 3 e 4. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Então ele vai cumprir o mandato dele. Ele não pode resistir. O mandato dele é específico. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Quero que os irmãos atentem por uma observação aqui. No versículo 3, é nos dito que Nínive precisava de 3 dias para ser percorrida. Mas no versículo 4, nos diz que começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia. Alguns intérpretes, eles dizem que Jonas começou no primeiro dia a pregar, mas o texto não diz se ele terminou no primeiro dia. Como que ele começou e terminou nos 3 dias que eram normais. Entretanto, irmãos, há quem entenda que essa expressão começou a percorrer a cidade caminho de um dia
dá a entender que Jonas gastou um dia apenas para percorrer toda a cidade. Quem corrobora com esse entendimento é a Nova Versão Internacional. Se formos ler o versículo 4 de Jonas capítulo 3, diz o seguinte: Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Nós entendemos, irmãos, que Jonas de fato pregou às pressas. O próprio comportamento de Jonas depois da pregação também corrobora para essa interpretação, para esse entendimento, porque Jonas ficou a contemplar a cidade de um local alto, esperando que Deus a destruísse. Esse era o sentimento com o qual Jonas pregou, cumpriu o mandato do Senhor, mas não com a motivação correta. Por isso que o pastor Stuart Olliott diz que ele foi um profeta bem-sucedido que fracassou. Por isso, irmãos, também vemos aqui, mais uma vez, de novo, a soberania de Deus. O chamado soberano de Deus, a vontade de Deus, ela vai ser cumprida. Não há quem possa resistir. A mensagem de Jonas vai ser ouvida diante de uma mensagem pregada e da velocidade com que foi anunciada. Mesmo assim, aquelas pessoas se arrependem, e isso é um acontecimento extraordinário. É extraordinário como é que numa mensagem tão curta, tão rápida, pregada às pressas nas carreiras, surte um efeito tal em toda aquela cidade. Por quê, meus irmãos? Porque temos mostrado que o chamado de Deus é soberano. Ele é soberano na vida daqueles que já foram alcançados pela sua graça, dos cristãos, como vimos no sermão anterior, tanto que é também soberano na vida dos ímpios, que são alvo da graça de Deus. Por isso que a gente diz, irmãos, um dos nossos pilares, doutrinais é a graça irresistível. A graça de Deus não pode ser resistida. Quando alguém é alvo da graça de Deus, ninguém pode resisti-la. Então, irmãos, com base nesses versículos que lemos, do 5 ao 10, nós vamos ver as características do chamado soberano de Deus agora na vida de pecadores. Qual é a primeira característica que nós podemos identificar do chamado soberano de Deus na vida de pecadores? É que esse chamado produz arrependimento. E esse arrependimento é concedido pelo próprio Deus. Deus chama a se arrepender e Deus é quem dá o arrependimento. Olha o versículo 5. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Aqui está o versículo que nos mostra que Jonas foi um missionário muito bem sucedido. Analisando, irmãos, a Escritura, nós vemos que ele foi o primeiro profeta transcultural, ou seja, ele foi o primeiro profeta que Deus enviou para uma outra cultura para pregar o Evangelho. Se os irmãos observarem até então, os profetas ficavam praticamente limitados ao território de Israel e o de Judá. Ficaram limitados ali nas 12 tribos, ficavam pregando ali. Mas Jonas não. Jonas é mandado além, fora da circunscrição de Israel, do povo de Israel. O primeiro profeta que Deus envia a pregar fora do seu território, a um povo ímpio, cruel, e mesmo assim sua mensagem obteve um êxito inimaginável, porque Jonas só queria condenação. Meus irmãos, mesmo que Jonas não quisesse a condenação, foi algo inimaginável para qualquer pessoa. Quem poderia imaginar que uma mensagem dessa, ou até mesmo, irmãos, um sermão de 1 hora, poderia alcançar pecadores como estes, num número tão impressionante? Eu imagino como os anjos do céu não ficaram contemplando essa cena, impressionados com a misericórdia de Deus, com o agir de Deus, com o arrependimento que Deus concede, com o chamado soberano de Deus, que levou esses ninivitas ao arrependimento. Como é que você pode explicar essa revolução espiritual? Como é que um sermão tão pequeno, tão curto, tão cheio de juízo, pode levar uma cidade inteira a se arrepender?
Pessoas que não tinham um mínimo temor de Deus. Alguns que ficam conjecturando, procurando razões, e pensam que é porque, quem sabe, lá na praia onde Jonas foi vomitado, não tiveram testemunhas que viram aquilo acontecer, e essas pessoas correram mais rápido do que Jonas e foram contar, e aí esse assunto se espalhou pela cidade. E quando Jonas começou a pregar, então todos já estavam assim previamente sabendo, e eles até descobriram, porque Jonas passou 3 dias e 3 noites. É possível que o semblante de Jonas, né, tivesse diferente. Talvez a pele dele, né, tinha esbranquiçado, ou qualquer outra característica ele tivesse aparentando qualquer outra característica que impressionou o povo, e assim o povo rapidamente atendeu a sua pregação. Não foi isso, irmãos. Nós sabemos que não é testemunho que leva os outros a se arrependerem de seus pecados. Nós já dizemos isso e repetimos, que o profeta sequer citou sua experiência na sua pregação. Sequer citou. Eu já vi muitas pessoas, conheci também muitas pessoas que correram para ouvir testemunhos, principalmente de pessoas famosas, celebridades, que foram alcançadas por Deus. Muitas pessoas lotam igrejas, auditórios e até estádios de futebol para ouvir um relato de conversão de uma pessoa famosa. E, na verdade, é um grande evento, né? E antes disso acontecer, cartazes são espalhados pela cidade. Outdoors estão preparados. Carros de som, como ainda acontece nos dias de hoje. Normalmente, quando é algum cantor famoso. Já vi muitos isso. Tem pregação, tem cântico nessas coisas, mas o forte é o testemunho. Eu digo, meus irmãos, fiquemos com a Escritura. A Escritura é quem é a espada de 2 gumes, que penetra no coração, que penetra e é capaz de separar juntas e medulas e discernir o que está no coração. A palavra de Deus é a espada. A palavra de Deus é quem dá o verdadeiro conhecimento sobre o pecado. É a lei de Deus sendo apresentada. E ela nos diz que quem abre o entendimento espiritual é Deus. Jonas disse: a salvação pertence ao Senhor. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela pregação da palavra, não é pelo testemunho. Não é testemunho misturado com pregação. Não é essa química, não é essa mistura, é a pregação. Então, meus irmãos, é pela pregação que vem o conhecimento. E quem é que concede o arrependimento? Eu vou lhes mostrar que é o próprio Deus que concede o arrependimento. Agora, evidentemente que o homem é aquele que se arrepende. O homem é quem se arrepende dos seus pecados. É ele que diz: sim, eu sou um pecador. É ele que pede perdão. Mas antes dele pedir perdão, é Deus quem lhes dá o arrependimento. Quero que os irmãos atentem para esse versículo, que está no capítulo 11 do livro de Atos dos Apóstolos. Atos 11, 18 diz assim: ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. Quem concedeu o arrependimento? O próprio Deus. Novamente, irmãos, nós dissemos que não nascemos com fé. Nós não desenvolvemos nossa fé. Nós não adquirimos fé. A Bíblia diz em Hebreus 12, 2, a parte A, que Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Deus, então, irmãos, é o motivo para que os ninivitas tenham crido. Foi a obra do Espírito Santo na vida deles. Foi a obra da Trindade Santa. Por que a obra da Trindade? Porque Cristo morreu por eles. Mas Cristo não tinha nem nascido, mas a palavra diz que o efeito foi antes da fundação do mundo. Deus concedeu o arrependimento e o Espírito Santo aplicou a obra de Cristo na vida dos ninivitas. Por isso,
e somente por isso eles se arrependeram. Eles creram na mensagem de Deus, o Deus em cujo nome Jonas veio. Eles não creram eles não creram no mensageiro. Eles creram naquele por quem o mensageiro foi enviado, na palavra que ele trazia, porque a palavra não era dele, não era de Jonas, era a palavra de Deus. Então ele disse: essa palavra não é do homem. O Espírito Santo faz isso, irmãos, dá a entender, ele trabalha, ele clareia, ele abre o entendimento. Olha o versículo 5 novamente. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. O que é que eles fizeram? Eles entenderam a situação em que eles estavam vivendo. Eles tiraram suas roupas comuns, suas roupas normais, suas roupas de festa, para se vestir de saco. Que é um saco, tecido mais fraco, mais barato possível. Essa postura indicava pesar, profunda dor. Era muito usado em casos de luto. E esse arrependimento atingiu todo mundo, da criança ao idoso, do jovem ao adulto, e a notícia rapidamente chegou aos ouvidos do rei. Olha o versículo 6. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. Alguém foi contar a ele a respeito da mensagem. Alguém lhe transmitiu a mensagem e ele creu nessa mensagem. Ele entendeu que todos nós estamos condenados, do menor ao maior. Ele entendeu que Deus não iria tomar por inocente ninguém. Ele entendeu que não havia menor rigor para o rei, porque ele era da realeza. Ele entendeu que para ir para o céu não tinha um caminho para um caminho que o plebeu devia trilhar e um caminho que o rei devia trilhar. A família real devia trilhar. O rei chegou à conclusão que teria que passar pela mesma porta que todos os seus subalternos para poder chegar no céu. E ele fez exatamente como o povo fez. Ele saiu do seu trono, da sua alta posição, despiu-se da sua majestade, onde estava cercado por seus nobres, por aqueles que lhe bajulavam, tirou suas vestes reais, vestiu-se com roupas de humilhação e de vergonha. Ele entendeu a mensagem do profeta. Ele entendeu que essa mensagem não era de Jonas, mas era do próprio Deus. E, meus irmãos, quem não entender essa mensagem, quem não descer do seu próprio trono, não vai também entrar no céu. Como é que você desce do seu próprio trono? Você pode dizer: mas eu não sou nem da realeza, né? Descer do trono é descer de controlar a sua vida. Quem não sair do controle da sua vida, quem não se vestir de pano de saco e clamar como o cego Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, não vai entrar no reino dos céus. Quem não se rebaixar não vai encontrar os portões celestiais. Aquele rei desceu do trono porque ele entendeu que tinha um rei acima dele, que tinha um trono superior acima dele. Ele antes pensava que estava no topo, mas ele compreendeu que seu lugar era no pó e na cinza. Ele conseguiu compreender quem era Deus, porque quando a gente compreende quem é Deus, nós enxergamos quem verdadeiramente nós somos. Quando nós não compreendemos quem é Deus, nós não sabemos quem somos. Nós achamos que somos melhores. Nós achamos que não somos tão ruins como o nosso próximo. Nós achamos que somos melhor do que o do ladrão. Achamos que estamos numa posição melhor do que o assassino, do que o mentiroso, do que o adúltero, inveterado, do que aquele que zomba e despreza o nome de Deus. Estamos melhor do que o idólatra. Somente o chamado soberano de Deus produz o verdadeiro arrependimento e mostra quem nós somos e do que necessitamos. Entenda uma coisa: o arrependimento dos ninivitas foi muito superior a tudo mais que aconteceu na vida de Jonas. É outra questão, irmãos, que temos buscado trazer à nossa mente, porque
Nos impressionamos e temos visto, né, com as coisas externas, com o que os olhos veem. Muitos querem ficar vendo o extraordinário, o fantástico. A história de Jonas era fantástica, difícil de acreditar. Talvez se acreditasse porque Jonas devia estar com alguma aparência diferente para ter passado 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe. Era um estrangeiro, um desconhecido. Talvez a pessoa dissesse, esse cara é louco. Só um louco, na verdade, para entrar na cidade de Nínive e dizer que eles estavam condenados. Só um louco entraria numa cidade cruel, violenta, impiedosa e dizer que eles estavam condenados. Uma pessoa só, um sozinho, sem mais ninguém para lhe proteger, entrar para dizer um negócio desse, para desafiar o povo e desafiar o seu rei. O que aconteceu com ele foi extraordinário. A tempestade foi extraordinária. Ter sido descoberto por meio de um sorteio foi extraordinário. Ter sido engolido por um peixe e passado 3 dias no seu ventre foi extraordinário. Ter sido vomitado numa praia e sair vivo foi extraordinário. Mas mais extraordinário ainda é a conversão de um povo ímpio. E isso é o que nós precisamos enxergar. Deixar de procurar os sinais e prodígios e entender que o verdadeiro milagre é o milagre do arrependimento do ser humano. Esse é o maior milagre, o maior acontecimento. Nínive foi convertida a Deus não por causa de Jonas, mas apesar de Jonas, apesar da sua má vontade. E a grandeza de Deus e a soberania de Deus precisa ser conhecida, reconhecida e contemplada na salvação daquele povo e na salvação de qualquer um. De qualquer um. E como, mais uma vez, destacamos a soberania de Deus? Porque Jonas foi um pregador bem-sucedido que fracassou. Sabe por quê? Porque Deus age por nosso intermédio. Deus age sem nós e apesar de nós. Ele age. Nossa confissão de fé afirma o seguinte: normalmente Deus faz uso de meios em sua providência, mas é livre para operar sem, acima de e contra os meios ordinários, segundo bem entenda. Capítulo 5 da nossa confissão de fé. Em sua providência, Deus fez com que todo o povo ouvisse a mensagem que Jonas pronunciou às pressas. Olha o versículo 7. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água. O rei entendeu que Deus, o soberano, aquele que estava com o trono acima do dele, estava indignado, ao ponto que ninguém ia escapar. E ele botou até os animais para jejuar. Ele sabia que o bem-estar de todos aqueles ali presentes dependia do arrependimento diante de Deus. E ali, irmãos, não havia absolutamente nenhuma menção de perigo, de guerra, de alguém vindo sobre os ninivitas. Não tinha nada disso, não. Eles entenderam que Deus podia realizar o seu juízo e exterminar todo mundo. Eles entenderam que sem arrependimento o que resta é juízo e morte. Versículo 8. Mas sejam cobertos de pano de saco tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um de seu mau caminho, da violência que há nas suas mãos. Esse foi o decreto do rei, o mandado do rei. O rei entendeu, compreendeu isso. E Deus foi quem lhes concedeu o arrependimento verdadeiro. Eles abandonaram suas práticas, as práticas condenadas por Deus. Eles sabiam que as suas atitudes traziam sobre si a ira de Deus. E é assim que nós vemos quando verdadeiramente uma pessoa se arrepende, quando ela deixa as suas práticas pecaminosas, deixa para trás aquilo que desagrada a Deus. Muitos usam a expressão, até hoje eu creio que ela é muito usada. Ele diz assim: vinde como estais. Muitos dizem, né? Deus diz assim: vinde como estais. Mas esse homem não permanece como estava. Há uma mudança de vida. Por isso que a Bíblia diz: as coisas velhas passaram e eis que tudo se faz novo.
Quem permanece, irmãos, quem diz que se converteu e permanece na prática do pecado não foi convertido. Foi convencido, mas não convertido. A ordem do rei ao seu povo foi que todos deveriam se humilhar. Olha o versículo 9. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Olha, irmãos, essa palavra é muito interessante. Olha o que é que o rei disse. Essa é a compreensão correta. Qual é a compreensão correta? Olha, atentem bem para isso aqui. Deus não tem obrigação nenhuma de ser misericordioso. O rei reconheceu isso. Quem sabe se voltará a Deus? Ele sabia disso. Mesmo que eu peça aqui perdão, Deus não tem obrigação de me perdoar. Obrigação nenhuma. Nós apelamos para a sua misericórdia. E é exatamente esse tipo de pedido, irmãos, que Deus não rejeita, porque é um pedido humilde. Muitos que foram pedir ao Senhor, Jesus Cristo, que fossem curados, ele dizia assim: se quiseres, Senhor, tu podes fazer. Se tu quiser, tu podes perdoar. Se tu não perdoar, tu não tem obrigação nenhuma. Não erras em não perdoar. Bom, o chamado soberano de Deus na vida do pecador produz o arrependimento que é concedido por Deus. E em segundo lugar, em último lugar, o chamado soberano de Deus concede o perdão. Ele oferece o perdão dado pelo próprio Deus. Olha o versículo 10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Esse versículo aqui nos ensina pelo menos duas coisas muitíssimo importantes. Primeiro é que Deus vê. Diz assim, viu Deus. Em Hebreus 4:13 nos diz que nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. O que os olhos de Deus viram? O que Deus viu? Viu um verdadeiro arrependimento. Viu um jejum jamais realizado por pessoas ímpias daquela forma. Os olhos de Deus viram a maldade daquele povo, viram a crueldade e a impiedade daquele povo, viu a palavra pregada, viu o coração dos ninivitas, viu que toda aquela mobilização não era encenação. Deus não viu inicialmente suas obras exteriores, ele não viu histeria coletiva, ele viu corações arrependidos e quebrantados. Ele viu primeiro o arrependimento, depois ele viu o lamento dos lábios, ouviu o lamento dos lábios, ouviu a confissão de pecados, e Deus viu que não havia mais motivos para condenar aquele povo. O pecado provoca a ira de Deus, mas o arrependimento desperta a sua compaixão. É por isso que está escrito, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Então a primeira coisa importante que queremos destacar é que Deus vê. A segunda é essa que diz que Deus se arrependeu. Sempre é bom explicar essas expressões, porque nós vamos nos perguntar, Deus pode se arrepender? Por que é que existem essas expressões na Bíblia? Essas expressões, irmãos, elas são nada mais, nada menos do que uma característica humana que é atribuída a Deus. Porque nós não temos como entender ou compreender determinadas características de Deus, porque nós somos finitos e Deus é infinito. Então, essas expressões é como se Deus se tornasse humano e ele usa, então, assim, uma característica própria do humano. Porque queremos dizer que o arrependimento de Deus é diferente do arrependimento humano. O arrependimento humano é uma mudança de mentalidade, de comportamento. É você entender que fez alguma coisa que não foi boa, que foi ruim ou que você poderia ter feito melhor. Então você diz, eu me arrependi. Se eu pensasse melhor, eu teria feito diferente, mas isso não ocorre com Deus. Deus não é como os deuses da mitologia grega, que cometem erros e mudam de opinião. Deus não peca, Deus não erra. O pastor Tiago nos diz, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Então, como entender, irmãos, esse arrependimento de Deus? O que Deus mudou, na verdade, foi o modo de tratar Nínive. Nínive mudou a sua conduta diante de Deus. E Deus mudou o modo de tratar. Por quê?
Deus está inclinado a perdoar o pecador arrependido. Jonas é um exemplo disso. Isso também aconteceu com o rei Ezequias. Deus mandou uma ordem para Isaías, que disse que ele iria morrer, mas ele se virou para a parede e orou ao Senhor arrependido, e Deus disse ao profeta: fala para Ezequias que eu ouvi sua oração, eu vou lhe acrescentar 15 anos à sua vida. Tudo isso já estava no decreto, irmãos, de Deus, mas como entender isso? Deus não mudou. Os santos atributos de Deus o fazem tratar os maus de uma maneira diferente da maneira que trata os justos. Quando os ímpios se arrependem, Deus muda seu modo de tratá-los. Eu vou ler só mais um texto aqui, atentem bem aos irmãos. Ele é muito esclarecedor. Está lá em Jeremias 18, do 7 ao 10. Acompanhe aqui comigo. Diz assim o profeta: no momento em que eu falar acerca de uma nação, o profeta falando as palavras de Deus, no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria. Então, irmão, não há motivo para Deus mudar, porque ele conhece o fim desde o início. Foi ele mesmo que determinou todas as coisas e conduz tudo para que seu decreto seja cumprido. O que acontece é que Nínive tinha duas opções: rejeitar a mensagem ou aceitar a mensagem. E Deus disse: eu terei misericórdia, eu quero ter misericórdia dos ninivitas. E teve, porque ele mesmo lhes concedeu arrependimento. E ninguém, irmãos, pode pedir explicação a Deus, porque ele se arrependeu daquele povo tão cruel e violento, porque ele é Senhor de todos. Ele não tinha nem explicação para dar a Jonas. E olha que ele ainda conversou com Jonas. Concluindo, quando a palavra é pregada, irmãos, Deus está chamando pecadores ao arrependimento. Essa foi a mensagem pregada por Cristo logo depois que foi batizado. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 4,17. Foi com os ninivitas e hoje é conosco. E não importa que tipo de vida nós levamos. Não importa. Você pode até dizer: eu não sou como os ninivitas, pessoas cruéis, violentas. Você pode até dizer que é uma pessoa religiosa, que faz parte de uma igreja e frequenta todas as semanas a igreja. É uma pessoa que fala a respeito de Deus, que gosta da palavra de Deus. Entretanto, Deus não olha o exterior. Assim como ele fez com os ninivitas, Deus olha e vê o coração. Mas você sabe, né, com que coração nós nascemos? Um coração de pedra, insensível a Deus, insensível à sua palavra. E somente Deus pode mudar esse coração. Somente Deus pode mudar, pode fazer esse transplante. E o que ele fez foi conceder um coração novo aos ninivitas. Foi por isso que eles se arrependeram. Deus foi quem concedeu o arrependimento, porque ele é soberano e seu chamado é soberano. Todas as vezes que a palavra é pregada, há um chamado geral. Há um chamado geral. A Bíblia diz: muitos são chamados. Eu pergunto: porventura Deus não tem lhe falado ao coração? Será que você não entende que precisa se arrepender? Que não pode fazer nada para se salvar? Aqueles ninivitas eram pessoas pagãs, perversas, idólatras. Assim como o apóstolo Paulo, eles e todos que estão sem Deus viviam sem esperança. Porque quem não tem Deus não tem esperança. Mas foram alcançados pela graça, pelo chamado soberano do nosso Deus. Então, meus irmãos, isso nos mostra que a salvação não é uma conquista do homem, mas é um presente de Deus. A salvação não é o resultado do que o homem faz para Deus, mas do que Deus faz pelo homem e para o homem. A salvação não é um caminho que o homem abre da terra para o céu, mas é o caminho que Deus abriu do céu para a terra. E ele fez isso por meio de Jesus Cristo, que é o caminho, e a verdade e a vida. Nossas obras não podem abrir caminho para o céu. Nada que nós fazemos pode.
Os ninivitas não fizeram nada. Eles creram, eles se arrependeram. O que é que eles fizeram? Correram para Cristo. Mas Cristo não havia nem nascido, sim, eles entenderam a mensagem. Eles foram para os pés de Cristo. Eles foram para o arrependimento. Eles foram para o pó, para a cinza, para o pano de saco. Esse é o caminho da salvação. Qual é? Confessar os pecados. Reconhecer a soberania de Deus. O caminho para a salvação é o caminho da humilhação. Se humilhar como os ninivitas. E Deus, além de conceder arrependimento, também concede perdão. Então peça a misericórdia de Deus, peça o perdão de Deus. Se você se apresentar a Deus com o coração humilhado, Deus vai ver. E Deus poderá se arrepender do mal que tem contra você e salvar a sua vida, como fez com os ninivitas. Que assim seja. Amém. Vamos orar. Deus de toda graça, sabemos que teu chamado é soberano. Temos aprendido e visto isso, ó Deus, e experimentado nas nossas vidas. O que nós te pedimos, ó Deus, alcança, Senhor, os ouvintes com o teu chamado. Dispensa, Senhor, essas verdades nas suas vidas. Traz, Senhor, aqueles que ouvem ao arrependimento, à necessidade de ti. Leva-os a rogar o perdão pelos seus pecados. Senhor Deus, o caminho e o destino daqueles que não se arrependem, Senhor, é a tua ira, é a perdição eterna, é o lago de fogo e enxofre que não se apaga. Ó Senhor, sê propício, sê misericordioso, sê longano, ó Deus. Ó Deus, alcança, Senhor, com a tua graça e o teu favor, que ouvem, Senhor, essa mensagem. Não podemos, ó Senhor, entender de nós mesmos, tu sabes. Tem que ser por meio da tua condescendência. Tem que ser, ó Deus, tem que ser pelo teu favor. Ó meu Deus, ouve a nossa oração e traz, Senhor, a vida àqueles que estão mortos. Apesar de nós, ó Deus, apesar de nós. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém.